E aí, se a ideia de montar um sistema de aquaponia parece um bicho de sete cabeças, pode relaxar que essa análise aqui foi feita para descomplicar tudo. A gente vai quebrar o assunto em 10 regras bem simples que são a base de qualquer sistema que funciona de verdade. No final, a ideia é que a confiança para começar esteja lá em cima. Então, bora lá começando com a pergunta que todo iniciante deveria fazer. Então qual é o erro número 1? Aquele que costuma afundar a maioria dos projetos de aquaponia antes mesmo de darem os primeiros frutos? Já adianto, não é comprar o equipamento errado, nem escolher a planta errada. É algo bem mais básico, e entender isso é o primeiro grande passo para o sucesso. E aqui está a resposta. O grande segredo está naquilo que conecta tudo, os peixes e as plantas, a água. E isso nos leva direto para a nossa primeira e, sinceramente, a regra mais importante de todas. Domine a qualidade da sua água. E olha, isso não é nenhum exagero. Focar na água, antes de se preocupar com qualquer outra coisa, resolve a imensa maioria das dores de cabeça que podem aparecer. É o princípio da prevenção na sua forma mais pura e eficaz. Ok, mas o que significa ter uma água de qualidade? Vamos olhar esses números. Amônia e nitrito têm que estar zerados. Pensa neles como veneno para os peixes. Já o nitrato é o nosso objetivo. É o superalimento para as plantas. O pH é o maestro da orquestra, sabe? Mantê-lo ali entre 6,5 e 7,0 garante que todo mundo, peixes, plantas e as bactérias do bem, vivam em harmonia. E claro, a temperatura tem que estar agradável para os peixes, como essa aqui, ideal para tilápias. E parte de dominar a água é ficar de olho nela o tempo todo. Fazer os testes desses parâmetros de 2 a 3 vezes por semana permite pegar qualquer desvio no comecinho antes que vire um problemão. Antecipação aqui é tudo. Mas como é que a água se mantém limpa? É aí que entra o motor invisível do sistema. Se a água é a estrada, as bactérias e o oxigênio são os trabalhadores incansáveis que mantêm tudo funcionando direitinho. Isso nos leva às nossas próximas 2 regras. Cultive as bactérias e maximize o oxigênio. As bactérias benéficas são as verdadeiras heroínas da aquaponia. É sério, elas fazem um trabalho bioquímico essencial, pegando a amônia tóxica que os peixes liberam e transformando nesse fertilizante perfeito que as plantas amam. E este ciclo de 3 passos mostra exatamente como a mágica acontece. Primeiro, os peixes liberam amônia. Aí um grupo de bactérias entra em ação e transforma essa amônia em nitrito. Por fim, um segundo grupo de bactérias pega o nitrito e converte em nitrato. É uma fábrica biológica perfeita, trabalhando 24 horas por dia. Então, como a gente protege essa equipe microscópica? Primeiro, dá para dar uma forcinha no início usando um acelerador biológico, que são basicamente bactérias engarrafadas para começar a colônia. E o mais importante de tudo, nunca, jamais use água com cloro. O cloro é um desinfetante. Ele simplesmente aniquila toda a sua força de trabalho. Além das bactérias, o outro elemento vital é o oxigênio. Nossa terceira regra é maximizar a presença dele. Um ambiente pobre em oxigênio não só estressa os peixes, mas também cria o cenário perfeito para o desenvolvimento de doenças. É um convite aberto para o problema. Para garantir que a água esteja sempre rica em oxigênio, a estratégia é um combo triplo. Usar um aerador para bombear ar na água, criar um retorno de água que faça uma cascata e manter tudo circulando sem parar. Lembre-se, água em movimento é água saudável. Água parada, nem pensar. Ok, com a química e a biologia do sistema sob controle, vamos falar do coração pulsante de tudo: os peixes. O bem-estar deles é um termômetro da saúde de todo o ecossistema. Se eles estão bem, o sistema todo está bem. E a regra número 4 é: escolha peixes resistentes. Para quem está começando, isso faz toda a diferença do mundo. Espécies como a tilápia são mais tolerantes a pequenos erros e ajudam a construir confiança enquanto se aprende a manejar o sistema. Este quadro mostra o contraste perfeitamente. A quinta regra é não superlotar o tanque. Um começo inteligente, com peixes fortes na quantidade certa, leva a um sistema estável, a um caminho de tranquilidade. Já o erro comum, que é encher o tanque de peixes, é uma receita para estresse, doenças e muita frustração. Tá, mas qual é a quantidade certa? Uma regra de bolso bem segura para iniciantes é manter uma densidade de 15 a 20 kg de peixe para cada 1.000 litros de água. Isso dá uma margem de segurança bem boa para o sistema biológico dar conta do recado. A sexta regra é sobre um detalhe que muda tudo na alimentação. Alimente os peixes, e não a água. Comida de má qualidade ou jogada em excesso no tanque se decompõe, liberando mais amônia e consumindo oxigênio, ou seja, sabotando todo o equilíbrio que a gente construiu. E para não errar, tem um macete ótimo:
A regra dos 3 minutos. É simples. Use uma boa ração que flutue, observe os peixes e ofereça só o que eles conseguem comer nesse tempo. O que sobrar tem que ser retirado. Simples assim e super eficaz. Agora, vamos juntar todas as peças. As próximas regras não são sobre equipamentos ou química, mas sim sobre a mentalidade de quem cuida de um ecossistema vivo e bem-sucedido. Prevenção e observação constante. E isso nos leva à 7ª regra, uma regra mas tão fundamental que é conhecida como a regra de ouro da prevenção de doenças na aquaponia. E aqui está ela, a quarentena. Nunca, em hipótese alguma, adicione um peixe novo direto no seu sistema principal. Manter os novatos num tanque separado, em observação por 1 ou 2 semanas, é a melhor apólice de seguro contra patógenos que podem acabar com toda a sua população de peixes. A 8ª regra é sobre a faxina. É isso mesmo, manter a higiene. É como cuidar da limpeza de casa, tirar folhas mortas, limpar os resíduos que se acumulam e lavar os filtros. Tudo isso mantém um ambiente equilibrado e saudável. A 9ª regra é desenvolver um olho de detetive. Ficar atento aos sinais. Nos peixes, coisas como dificuldade para respirar na superfície ou um nado esquisito são alertas vermelhos. Nas plantas, a cor das folhas e das raízes diz muita coisa. Perceber esses sinais logo no início é a chave para uma solução rápida e fácil. No final das contas, o que todas essas regras nos ensinam? Elas mostram que ter sucesso na aquaponia não é só seguir uma lista de tarefas. É aprender a pensar como zelador de um ecossistema vivo, complexo e interligado. E essa é a 10ª e última regra, entender e dominar o ecossistema como um todo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma pergunta maior. A capacidade de criar um ciclo fechado de produção de alimentos de uma forma tão compacta e eficiente nos convida a pensar em possibilidades muito maiores. Se isso tudo é possível num quintal, qual é o potencial disso para transformar a maneira como a gente pensa sobre produzir comida no futuro? Fica aí a reflexão.